E aí, pessoal? Ano acabando já. Eu planejo ter ainda mais um videozinho esse ano, mas nesse momento aqui eu queria olhar um pouco para o ano que passou, para 2018, mais especificamente para o estado do debate público. Do debate que nós, pessoas que nos interessamos aí por política, por sociedade, da qualidade desse debate ao longo desse ano e um pouco qual foi a minha experiência dele também, tá? E acima de tudo, eu acho que 2018, desse ponto de vista, foi um ano bastante negativo. Foi um ano que a gente empobreceu e emburreceu de uma maneira inacreditável o debate público. Não por coincidência, foi um ano eleitoral também, né? Mas olha que curioso, temas centrais para o futuro do Brasil, tipo reforma da Previdência, reforma do ensino médio, educação como um todo, meio ambiente, desmatamento da Amazônia, uso das terras na Amazônia, temas importantíssimos para o futuro do Brasil, que a gente discutiu ao longo de anos anteriores, neste ano praticamente não foram discutidos. Não é engraçado isso? Bem no ano que a gente tem que decidir, que a gente tem o poder de decidir o futuro do Brasil, justamente agora a gente também não discute o futuro do Brasil. Pelo contrário, a gente ficou preso na discussão mais pobre, mais burra, mais imbecilizante imaginável, uma discussão de identidades políticas, de direita e esquerda, de petralha e bolsominion, de comunista e fascista, no qual qualquer projeto, qualquer tentativa de argumento era imediatamente respondida por palavras de ordem. Em geral, quem era responsável por empobrecer o debate público no Brasil, na minha opinião, eram as campanhas de esquerda, especificamente do PT. O PT eleitoralmente sempre foi mestre nisso. Mas agora em 2018 eu acho que a extrema-direita, ou a direita de maneira geral, até tomou a dianteira assim, tá? Porque o grau de raiva e o grau de ódio que a gente viu no debate público, eu acho que a direita conseguiu superar a esquerda neste ano agora de 2018. E é incrível, assim, qualquer tentativa de ponderação, qualquer tentativa de argumento, qualquer crítica ao Bolsonaro ou outros candidatos de direita de maneira geral, é respondida com ofensa, com acusação de comunista, de esquerdalha, ou o que quer que seja, sabe? Chegou-se a esse nível, assim. E esse é um nível no qual a pessoa não está nem mais pensando na realidade. Esse é um nível no qual a pessoa apenas se reconhece como membro de uma certa tribo ideológica, no caso direita ou esquerda, ou dê o nome que você queira dar, e quando alguém vem com algo que foge um pouquinho dos ideais e do discurso aceito por aquela tribo, a única reação possível dela é afastar outra pessoa, ofendê-la e mostrar que não fazem parte do mesmo grupo. Não existe nem a tentativa de trazer a pessoa para o seu lado, né? De mostrar que o seu ponto de vista, que as suas posições fazem algum sentido. Não. Se a pessoa já não concorda com ela de partida, ela deve ser acusada. A gente chegou no máximo da polarização este ano, nesse sentido, da polarização das ideias e do discurso, pelo menos, felizmente não da prática. Um estado inicial que seria, digamos, você vê o líder, o político do outro lado como mal intencionado, mas as pessoas que votam nele você ainda vê como pessoas que têm opiniões legítimas e que vale a pena construir um diálogo, uma discussão. Tá? Depois você tem um nível no qual já a pessoa que está do outro lado, a pessoa que discorda de você, a pessoa que defende o candidato rival, ela também é mal intencionada, portanto ela tem que ser combatida acima de tudo. Terceiro nível, todo mundo que já não está fechado com você é maligno, é mal intencionado. Se você não está 100% fechado aqui com o PT ou com o Bolsonaro, você já está do outro lado, você já está... É aquele velho papo, né, que a esquerda usava. Quem diz que não é de direita ou de esquerda, no fundo, é de direita. Não existe a possibilidade de ser minimamente neutro, a pessoa já está do lado do inimigo. E o quarto passo, esse foi dado também agora, que é assim, não só as pessoas, o próprio funcionamento do sistema, as próprias instituições que acompanham o sistema, como justiça, urnas eletrônicas, mídia, tudo faz parte do inimigo. Está tudo a serviço do outro lado. Universidades, e esse é o grau que a gente chegou, num grau quase paranoico, né, de posicionamento que a gente chegou neste ano. Certamente os candidatos dos dois lados aí ajudaram a insuflar isso, e quem tentou ir contra isso também não foi tão bem sucedido assim, tá? Mesmo que você concorde, que você. E na boa, eu respeito pessoas que votaram Bolsonaro, respeito pessoas que votaram Haddad, eu não tenho problema nenhum com o voto que a pessoa teve. Meu problema quase nunca é com a posição que a pessoa defende, sim com como ela o faz, qual o pensamento dela, o que ela tem por trás daquilo. É uma coisa que ela pensa, ela tenta ver um pouco qual o melhor caminho e sabendo que é tudo imperfeito, escolher o que ela acha que faz mais sentido,
ou ela realmente veste uma camisa de uma forma fanática e repete palavras de ordem e um sentimento de combate, de ódio ao lado do adversário. Para mim, isso é o mais importante. Se a gente for ver no ponto de vista das posições, talvez nem Bolsonaro nem Haddad fossem extremistas de esquerda ou de direita. Mas o debate foi tornado extremo. O extremismo político se viu aí na posicionamento, na forma como as pessoas se posicionam. O extremismo não tanto ideológico, mas o extremismo propriamente político, no qual virou uma guerra de facções inimigas, sabe? Se reduziu a apenas isso. E eu fiz parte disso. Eu participei disso, tentando, às vezes talvez indo mais para um lado, outras vezes só tentando ponderar e vivendo isso. 2018 foi o ano também, afinal, em que eu comecei a trabalhar na rádio Jovem Pan, me ouço aí no 3 em 1. Eu fiz o Morning Show antes, agora estou no 3 em 1. Todo dia, 5h30, segunda a sexta, 5h30 da tarde, na Jovem Pan, dá para ouvir no rádio, dá para ouvir online. Portanto, foi um ano que eu também entrei muito mais aí no debate público, em evidência na opinião pública. Já escrevia para a Folha e para Exame, né, como eu continuo fazendo, mas agora na Jovem Pan tive mais essa exposição ainda e entrei mais de cabeça e vivenciei isso. E eu posso dizer que o meu Twitter, por exemplo, virou basicamente uma torrente ininterrupta de ódio contra mim. Porque eu, que me considero e mantenho posições que eu poderia dizer que são de centro-direita, quero o livre mercado, mas com preocupação com a base da pirâmide. Tenho uma posição moral, social tolerante, acho que aceito mudanças, mas também não acho que essas causas morais têm que ser impostas goela abaixo de toda a população, porque eu acho que isso também é equivocado, isso não respeita diferentes crenças, enfim, posições que eu chamaria com tranquilidade de centro-direita, quero mais livre mercado, um Estado forte, mas limitado a certas áreas. Na prática, hoje em dia, eu já sou considerado extrema esquerda por muita gente, né? O que eu acho até engraçado. E recebo o grau de hate, de reações negativas e de raiva que eu recebo nas redes sociais, é um negócio bastante maluco também. Eu, pessoalmente, curioso, eu não me afeto tanto por isso, né? A primeira experiência que eu tive disso foi do lado contrário, foi da esquerda contra mim, quando eu fiz um Roda Viva aí com a Manuela Dávila, na época em que ela chegou a querer ser candidata, acabou abrindo mão disso, né, em nome do PT, mas quando ela quis ser candidata, fiz um Roda Viva com ela, teve toda aquela questão de machismo, feminismo, não sei o quê, sofri por alguns dias ali, de novo, uma torrente de ódio ali, no caso de pessoas que se consideram de esquerda ou feministas, agora tem sido mais da direita. Não é algo que me afete tanto pessoalmente. É claro que eu gosto também das manifestações de apoio, de gente que me dizer, nossa, Joel, às vezes eu nem concordo com você, mas vale a pena te ouvir ou te ler, porque você traz opiniões, traz argumentos. Eu tenho bastante tranquilidade daquilo que eu sei e que eu não sei, e dos meus posicionamentos, dos meus argumentos. Não estou nisso também para ser famoso, então, se não sou famoso, tenho mais exposição pública do que eu já tive, se eu tiver mais do que eu tenho hoje, ótimo. Se eu tiver menos também, não é o fim do mundo. As coisas sobem e descem, a roda da fortuna é assim, as pessoas nem sempre estão em evidência. Mas espero conseguir contribuir com esse debate, porque o que aconteceu neste ano aqui foi muito grave tanto em termos políticos, porque eu acho que as decisões são muito perigosas. Não estou falando só do Bolsonaro, não, eu estou pensando também, por exemplo, nos deputados. Olhem quem foram os deputados mais votados num estado como São Paulo. Cara, não é questão de esquerda ou direita, olha sinceramente para aqueles nomes, para os 20 mais votados, para os 5 mais votados, então. Alguma coisa, algum mínimo de bom senso foi perdido. Algum mínimo de bom senso foi perdido. É muito difícil você negar isso. Votaram em pessoas os mais sensacionalistas, os mais estridentes, com o discurso mais raivoso, mais histérico. Ganharam. Mais demagógicos, indo, no caso, para a direita. Será que essas são as pessoas aptas a nos representar, aptas a formular bons projetos de lei? No caso do executivo, será que a tentativa de renovação... Porque ser verde, né, ser amador virou quase uma virtude, né? Aquele amador com o dedo em riste, acusando tudo. Será que essas pessoas vão ser as mais indicadas para governar e para fazer a gestão pública? É o que a gente vai descobrir a partir do ano que vem, no qual espero que a gente consiga retomar, dado que não existe mais a decisão, a gente consiga retomar um debate minimamente qualificado, em que se discutam questões reais do Brasil, que a gente possa se botar contra ou a favor de diversas posições ou diversas medidas que o governo traz e sem por isso cair numa burrice de acusações mútuas. Algo que o PT originou, mas que a direita imitou, talvez tenha levado um passo além agora. Eu não acredito que a eleição foi definida por fake news, não, viu? Eu não acredito que isso seja um resultado de alguns que têm dinheiro enganando a população. Não, isso é um processo ajudado pelas redes sociais, sim, mas é um processo social humano do momento que a gente vive. E a gente precisa descobrir os jeitos de combatê-lo com
a maior eficácia possível. Eu posso fazer aquilo que eu sei fazer, que é debater ideias, trazer argumentos, trazer posicionamentos. Às vezes posso estar errado, às vezes está certo, enfim. Isso faz parte de qualquer pessoa que esteja opinando em esfera pública. O lado bom dos dias que a gente vive é que todo mundo pode fazer isso hoje em dia. Então eu com o meu canal de YouTube aqui, um canal pequeno de YouTube, mas estou chegando a pessoas, debatendo, formadores de opinião da mídia tradicional, eu e pessoas que têm menos, até menores do que eu até também, estão todos no mesmo barco aí, podendo serem avaliados por aquilo que elas falam, né? E por como elas se colocam. Isso eu acho muito positivo. Agora, a gente como sociedade também vai ter que aprender, portanto, a qualificar mais o debate, a ter a responsabilidade da opinião e a saber formar posições com um mínimo de consciência. E lembrando de um fato, isso é importante. Todo mundo tem um lado, todo mundo defende uma posição, todo mundo se identifica mais ou menos com um grupo. Eu, nesse sentido, tendo até ser um pouco diferente, porque eu quase que, assim, por uma natureza minha, eu sou levado a ser do contra, tá? Se todo mundo ao meu redor está pensando alguma coisa, eu invariavelmente minha mente começa a focar e olhar para a coisa que eles não estão pensando ou para o que contraria um pouco a narrativa oficial. Eu não me dou bem com uma concordância, com uma unanimidade que esteja posta aí. Essa é minha característica. Nem todo mundo é assim, mas tendo ou não diferentes características, um exercício válido que todo mundo deveria fazer é o seguinte: lembrar-se que os grupos humanos tendem a ser iguais. Nenhum grupo concentra as virtudes, os seres humanos são iguais. Então, não é a direita ou a esquerda que vai ter pessoas moralmente melhores. As pessoas vão ser muito similares e as manobras psicológicas e retóricas que elas usam para reforçar o seu lado sempre vão ser muito similares. Então não existe essa superioridade moral das pessoas. Às vezes um lado pode estar certo e outro errado, isso pode acontecer. Mas não é porque as pessoas daquele lado são mais racionais ou mais virtuosas. Somos seres humanos se comportando de acordo com a psicologia humana, com a psicologia social, em processos maiores do que nós. Em que, se a gente tenta manter isso em evidência, a gente pode ajudar a qualificar um pouco o debate. Claro, são poucas as pessoas que vão pensar assim. Mas você que está assistindo esse vídeo, há 12 minutos ouvindo um argumento aqui, você certamente é uma pessoa que pode fazer assim, que não precisa cair no erro da demonização do outro lado, de vestir as cores da sua tribo e sair para a guerra, porque isso aqui destrói a sociedade. Não só as ideias erradas, mas o posicionamento das pessoas ao defender suas ideias. E nem estão mais defendendo ideias, no fundo, né? Estão defendendo grupos humanos, estão defendendo um projeto de poder que, via de regra, nem os contempla. São de pessoas que não têm nada a ver com eles. Quando o cara é próximo de quem está no poder e defende isso com um discurso hipócrita, é moralmente muito lamentável, mas a gente entende. Agora, quando a pessoa não ganha nada com se está Bolsonaro, se está Haddad no poder, e mesmo assim defende com unhas e dentes aquelas pessoas, daí não dá para entender. Daí é moralmente menos condenável, porque a pessoa está sendo sincera, mas de outro ponto de vista é mais inexplicável, é mais burro, é mais desnecessário. Essa pessoa poderia estar ajudando o Brasil de uma outra forma. Enfim, é isso. Eu acho que o ano de 2018 teve um empobrecimento do debate público. Eu espero que 2019 vai nos trazer condições para melhorar e que o Brasil volte, porque o brasileiro costuma colocar as relações pessoais antes da ideologia. Isso eu acho um ponto positivo nosso, um ponto que o mundo vai ter que aprender. O Brasil é um país que tende a ser menos polarizado do que outros, inclusive que nossos vizinhos latino-americanos. Então o Brasil tem isso, acho que isso vai voltar a valer e que a gente consiga voltar para a nossa posição mais espontânea, que é olhar lá para Brasília e saber, independente de quem está lá em cima, não é vermelhos contra azuis, não é direita contra esquerda. Em algum sentido muito real, é nós, população brasileira, contra a elite que nos governa, o grupo político que nos governa, embora o governo sempre vá ser necessário. Então, de alguma maneira, a gente também não pode querer destruí-lo, mas sem ilusões de que ali agora estão os santos, agora chegaram os bons, agora é a nossa vez. Nada disso vai acontecer. Os políticos continuam no poder e é nosso papel olhar, julgar, questionar e estar sempre, jamais dando carta branca para fazerem o que quiserem, porque quando a gente faz isso, aí é que eles fazem as piores coisas.